Seu corpo foi projetado para durar 900 anos. Não 70, não 80, 900. E existe um motivo muito específico pelo qual você está morrendo cedo. Um motivo que Thoth registrou nas tábuas de esmeralda e que nunca foi ensinado abertamente. Antes do dilúvio, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912. Matusalém, 969. Noé, 950. Esses números não são metáforas, não são erros de tradução. São registros de uma época em que os seres humanos sabiam algo que nós esquecemos. E então algo mudou. Depois do dilúvio, a expectativa de vida despencou. Sem viveu 600 anos. Arfaxade, 438. Salé, 433. E a cada geração, menos, e menos, e menos, até chegarmos onde estamos hoje, 70, 80 anos, se tivermos sorte. A pergunta que ninguém faz é: o que aconteceu? A resposta oficial é que são mitos, exageros, números simbólicos, mas essa resposta é conveniente demais, porque se esses números forem literais, então existe um conhecimento perdido. Um conhecimento sobre como o corpo humano realmente funciona. E por que ele para de funcionar? Thoth sabia. Ele ensinou que o corpo humano possui 7 selos energéticos, 7 portais que regulam o fluxo de força vital. Quando esses selos estão abertos e alinhados, a energia flui sem obstrução. As células se regeneram. Os telômeros não encurtam. O corpo não envelhece. Mas quando esses selos se fecham, um por um, a força vital começa a vazar. O corpo começa a decair. E você morre décadas antes do que deveria. O dilúvio não foi apenas água. Foi uma mudança de frequência planetária, uma alteração no campo eletromagnético da Terra que fechou parcialmente os selos de toda a humanidade. E desde então, cada geração nasce com os selos mais fechados que a anterior. Mas aqui está o que as escolas de mistério sempre souberam. Os selos podem ser reabertos. O processo pode ser revertido. E existem práticas específicas codificadas nas tradições herméticas que fazem exatamente isso. Neste vídeo, você vai descobrir o que são os 7 selos da longevidade e como cada um afeta uma função vital do seu corpo. Porque Thoth ensinou que o envelhecimento não é natural, é uma doença que pode ser tratada. As práticas específicas que os iniciados usavam para manter cada selo aberto. E o que a ciência moderna descobriu sobre telômeros, autofagia e sirtuínas, que confirma o que Thoth sabia há 5.000 anos. Mas antes de revelar o primeiro selo, você precisa entender algo que vai contra tudo que te ensinaram. Você não está morrendo porque seu corpo está falhando. Você está morrendo porque esqueceu como mantê-lo vivo. Seu corpo não é uma máquina que se desgasta. É um templo que pode ser regenerado infinitamente se você souber como. E Thoth deixou o manual. Vamos começar pelo que a ciência moderna descobriu. Porque sem essa base, o que vou te ensinar parecerá fantasia. Em 2009, 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por uma descoberta que deveria ter mudado tudo. Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jack Szostak provaram que existe uma enzima chamada telomerase que pode impedir e até reverter o encurtamento dos telômeros. Telômeros são as pontas dos seus cromossomos, como as pontas plásticas dos cadarços que impedem que eles desfiem. Cada vez que suas células se dividem, os telômeros encurtam um pouco. Quando ficam curtos demais, a célula para de se dividir. Quando células suficientes param de se dividir, você envelhece. Quando células demais param, você morre. Esse é o relógio biológico. E a ciência provou que ele pode ser pausado. Em 2010, pesquisadores de Harvard, liderados pelo Dr. Ronald D. Pinho, fizeram algo extraordinário. Eles pegaram ratos geneticamente modificados para envelhecer prematuramente. Ratos com cérebros encolhidos, órgãos atrofiados, infertilidade. Ratos que pareciam ter 80 anos em idade humana. E então, ativaram a telomerase. Em 4 semanas, os cérebros dos ratos cresceram de volta ao tamanho normal. Os órgãos se regeneraram. A fertilidade retornou. Os ratos rejuvenesceram. Não desaceleraram o envelhecimento. Reverteram. A ciência provou que é possível. Mas então você tem que perguntar: se podemos reverter o envelhecimento,
Por que ainda estamos morrendo aos 80? A resposta oficial é que ainda não sabemos como ativar a telomerase de forma segura em humanos, que precisamos de mais pesquisa, mais tempo, mais financiamento. Mas Todd tinha outra resposta. Ele ensinou que a telomerase, ou o que ele chamava de o fogo que renova, é naturalmente ativa quando os selos estão abertos. O corpo humano já possui todo o mecanismo necessário para se regenerar indefinidamente. Não precisamos inventar nada. Precisamos lembrar como ativar o que já está lá. E ele deixou instruções específicas. O primeiro selo é o selo da raiz, localizado na base da coluna. Os hindus o chamam de Muladhara. Todd o chamava de Kat Ankh, a base da vida. Este selo regula sua conexão com a terra, com a matéria, com a energia vital primordial que sobe da própria pedra e do solo. Quando este selo está aberto, você tem vitalidade física abundante, energia que não acaba, sistema imunológico forte, ossos densos, sangue rico. Quando está fechado, você se sente constantemente cansado, desconectado. Seu corpo parece pesado demais, suas defesas falham. Você pega toda doença que passa. A maioria das pessoas modernas tem este selo quase completamente fechado. E existe uma razão. Todd ensinou que o selo da raiz se fecha quando você perde contato com a terra. Quando você vive em andares altos. Quando usa sapatos com sola de borracha o dia inteiro. Quando nunca toca o solo com os pés descalços. Quando come alimentos que nunca tocaram a terra, processados em fábricas, embalados em plástico. A ciência moderna chama isso de deficiência de aterramento. Em 2012, o Journal of Environmental and Public Health publicou uma revisão de estudos sobre earthing, o contato direto com a terra. Os resultados foram impressionantes. Pessoas que andavam descalças na grama ou na terra por 30 minutos diários mostraram redução de inflamação crônica, melhora na variabilidade da frequência cardíaca, normalização do cortisol, sono mais profundo e redução da dor crônica. O mecanismo é elétrico. A Terra tem uma carga negativa. Seu corpo acumula carga positiva através de aparelhos eletrônicos, campos eletromagnéticos, estresse. Quando você toca a Terra, os elétrons livres fluem para seu corpo, neutralizando radicais livres, reduzindo inflamação. Mas Todd entendia isso em um nível mais profundo. Ele ensinou que a Terra não é apenas um planeta, é um ser vivo. E assim como você precisa respirar o ar para viver, você precisa respirar a energia da Terra através do selo da raiz. Quando esse canal está bloqueado, você está sufocando energeticamente. Não importa quanto você coma, quanto durma, quanto se exercite. Sem essa energia primordial, seu corpo não consegue se regenerar. A prática para reabrir este selo é simples, mas precisa ser feita corretamente. Toda manhã, antes do sol nascer, saia descalço. Não em um piso de cerâmica, não em madeira. Diretamente na terra, na grama, na areia, na pedra natural. Fique de pé, com os pés paralelos, separados na largura dos ombros. Feche os olhos. Respire profundamente. Visualize raízes saindo das solas dos seus pés, penetrando a terra, descendo metros, dezenas de metros, até o coração do planeta. E então sinta. Sinta a energia da terra subindo por essas raízes, entrando pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, acumulando-se na base da sua coluna. Todd chamava essa energia de K da terra. E ele ensinou que 20 minutos dessa prática toda manhã podem reabrir o selo da raiz em 90 dias. Mas aqui está o detalhe que ninguém ensina. Não basta fazer a prática. Você precisa eliminar o que está fechando o selo. E o maior fechador do selo da raiz no mundo moderno é o açúcar refinado. Todd ensinou que existem substâncias que alimentam a força vital e substâncias que a drenam. O açúcar refinado é o maior drenador da energia do primeiro selo. Ele desestabiliza a glicose no sangue, criando picos e quedas que o corpo interpreta como ameaça. Cada vez que você consome açúcar refinado, seu corpo entra em modo de sobrevivência, e nesse modo, o selo da raiz se contrai para conservar energia.
A ciência confirma. Um estudo de 2019, no American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que dietas altas em açúcar aceleram o encurtamento dos telômeros. Cada refrigerante de 350 ml que você bebe envelhece suas células em 4,6 anos. Não está exagerando. Os pesquisadores mediram. O açúcar está literalmente acelerando seu relógio biológico. Então, o protocolo para o primeiro selo tem duas partes. Primeira, 20 minutos descalço na terra toda manhã. Segunda, eliminar açúcar refinado completamente por 90 dias. Faça essas duas coisas e você sentirá a diferença. Mais energia, mais vitalidade, mais conexão com seu corpo. O selo da raiz começará a se abrir, mas este é apenas o primeiro de 7. O segundo selo é o selo das águas, localizado logo abaixo do umbigo. Os hindus o chamam de Svadhisthana. Toth o chamava de Mu-Ankh, as águas da vida. Este selo regula todos os fluidos do seu corpo: sangue, linfa, líquido cefalorraquidiano, fluidos sexuais. Quando está aberto, seus fluidos são puros, vitalizados, carregados de força vital. Sua pele é hidratada, seus rins funcionam perfeitamente. Sua sexualidade é saudável e equilibrada. Quando está fechado, seus fluidos estão estagnados, tóxicos. Seu sangue é espesso. Sua linfa não drena. Seus rins estão sobrecarregados. Sua energia sexual está ou hiperativa ou morta. E aqui está o que Toth ensinou que quase ninguém sabe. A água que você bebe não é neutra. Ela carrega informação, frequência, memória. Os essênios, que preservaram muito do conhecimento hermético, faziam distinção entre água viva e água morta. Água de nascente que flui sobre pedras e recebe luz solar era considerada viva. Água parada em cisternas, estagnada, era considerada morta. Nos manuscritos do Mar Morto aparece: que nenhum homem beba água que não seja de fonte viva, porque a água morta alimenta a morte do templo. Durante 2000 anos, isso foi considerado superstição. Até 2003, quando o Dr. Gerald Pollack, professor de bioengenharia na Universidade de Washington, descobriu algo que mudou nossa compreensão da água. Ele descobriu que a água tem uma quarta fase, não apenas sólido, líquido e gás. Existe uma fase intermediária que ele chamou de água de zona de exclusão, ou easy water. Esta água tem estrutura molecular diferente, se organiza em camadas hexagonais, exclui toxinas naturalmente, e quando você a bebe, suas células a absorvem até 6 vezes mais rápido que água comum. Onde se encontra essa água? Naturalmente em nascentes, em água de geleiras, em água que flui sobre rochas e se expõe ao sol. Água viva. Os essênios não conheciam a estrutura hexagonal do H3O2, não mediam potencial zeta, mas sabiam distinguir entre água que cura e água que apenas hidrata. Toth foi ainda mais específico. Ele ensinou que a água absorve a frequência de tudo que a rodeia. Se você guarda água em recipientes de plástico perto de aparelhos eletrônicos, ela absorve essas frequências. Se você guarda em vidro, exposta à luz do sol da manhã, ela absorve a frequência solar. O Dr. Masaru Emoto, por mais controverso que seja, fotografou cristais de água expostos a diferentes palavras, músicas, intenções. Água exposta a palavras de gratidão formava cristais hexagonais perfeitos. Água exposta a palavras de ódio formava estruturas caóticas. Coincidência ou confirmação do que Toth ensinou? O protocolo para o segundo selo é este. Primeira prática. Ao acordar antes de qualquer coisa, beba entre 500 e 750 ml de água. Não água da torneira, água filtrada, de preferência guardada em vidro. Se possível, água de nascente. Segunda prática. Elimine todos os recipientes de plástico. Guarde água apenas em vidro ou aço inoxidável. Terceira prática. Antes de beber, segure o copo com as 2 mãos, feche os olhos, visualize luz dourada entrando na água e mentalmente agradeça. Esta não é superstição. Você está programando a estrutura molecular da água com sua intenção. Quarta prática. Nunca beba durante as refeições. A água dilui os ácidos digestivos em 30 a 40%.
prejudicando a absorção de nutrientes. Beba 30 minutos antes de comer ou 2 horas depois. Todd ensinou que a purificação do segundo selo leva 40 dias. 40 dias bebendo apenas água viva, na quantidade e nos horários corretos. E durante esses 40 dias, algo começa a mudar. Sua pele muda. Seus olhos ficam mais claros. Sua energia flui diferente. Mas ainda há 5 selos pela frente. O terceiro selo é o selo do fogo, localizado no plexo solar. Os hindus o chamam de Manipura. Todd o chamava de Sekhem Ankh, o poder da vida. Este selo regula seu metabolismo, sua digestão, sua capacidade de transformar alimento em energia. Quando está aberto, você digere perfeitamente, absorve todos os nutrientes, converte comida em força vital com eficiência máxima. Você come menos e tem mais energia. Quando está fechado, sua digestão é lenta, pesada, incompleta. Você come muito e ainda se sente sem energia. Seu metabolismo é lento. Você acumula gordura. Seu fogo interior está quase apagado. E aqui está o segredo que Todd ensinou e que a ciência só descobriu em 2016. O jejum acende o fogo. Em 2016, Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir os mecanismos da autofagia. Autofagia significa literalmente comer a si mesmo. É o processo pelo qual suas células, na ausência de alimento externo, começam a digerir seus próprios componentes danificados. Proteínas mal dobradas, mitocôndrias defeituosas, acúmulos tóxicos, tudo reciclado, tudo renovado. O jejum ativa a autofagia, e a autofagia é rejuvenescimento celular. Mas Todd sabia disso há milênios. Ele chamava o jejum de alimentar-se do fogo interior, em vez de alimentar-se de substância externa. Ele ensinou que o corpo humano tem 2 fontes de energia: o alimento que você ingere e a força vital que você acumula. Quando você para de comer temporariamente, força o corpo a usar a segunda fonte. E no processo de acessar essa segunda fonte, o corpo se purifica. Os essênios jejuavam 16 horas por dia, todo dia, por 200 anos. Eles comiam apenas entre o meio-dia e o pôr do sol. O historiador Flávio Joséfo documentou: comem uma única vez ao dia, depois das orações do meio-dia, e cessam antes do anoitecer. Sua sobriedade é tal que muitos vivem mais de 100 anos com plena lucidez mental. 100 anos, em uma época onde a expectativa de vida média era 40. A ciência moderna chama isso de jejum intermitente. 16,8. 16 horas sem comer. 8 horas de janela alimentar. E os estudos confirmam exatamente o que os essênios experimentavam. Um estudo de 2019 no Cell Metabolism mostrou que adultos praticando jejum 16,8 por 3 meses reduziram marcadores inflamatórios em 35%. Proteína C reativa, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Todos caíram. Mas Todd adicionava algo que a ciência moderna ignora. Ele ensinou que não basta jejuar. Você precisa jejuar conscientemente. Durante as horas de jejum, você não está apenas não comendo. Você está acendendo o fogo interior através da respiração e da visualização. A prática é esta. Durante o jejum, a cada 2 horas, pare por 5 minutos. Sente-se com a coluna reta. Coloque as mãos sobre o plexo solar. Respire profundamente pelo nariz e visualize uma chama dourada nessa região. A cada inspiração, a chama cresce. A cada expiração, ela irradia calor para todo o corpo. Todd chamava isso de alimentar o Sekhem, e ele ensinou que essa prática, combinada com o jejum físico, pode reabrir o terceiro selo em 60 dias. Protocolo completo para o terceiro selo. Jejue 16 horas diárias. Coma apenas entre meio-dia e 8 da noite. Durante o jejum, pratique a respiração do fogo a cada 2 horas. E quando comer, coma devagar. Mastigue cada bocado 30 a 40 vezes. Coma em silêncio, sem distrações. Cada refeição é um ritual de alimentar o templo. O quarto selo é o selo do ar, localizado no centro do peito. Os hindus o chamam de Anahata. Todd
o chamava de Ib Ankh, o coração da vida. Este não é o coração físico, embora esteja conectado a ele. Este é o coração energético, o centro de onde emana amor, compaixão, conexão. Quando este selo está aberto, você sente amor facilmente, perdoa facilmente, se conecta com outros seres profundamente. Seu coração físico é forte, rítmico, saudável. Quando está fechado, você vive no ressentimento, na mágoa, na amargura. Seu peito parece apertado, pesado. Você tem dificuldade de se conectar. Seu coração físico sofre. Arritmias, pressão alta, aterosclerose. E aqui está o que poucos sabem. A ciência do Instituto HeartMath descobriu que o coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o cérebro. Esse campo pode ser medido a vários metros de distância do corpo, e a qualidade desse campo muda dependendo do seu estado emocional. Quando você sente gratidão, amor, compaixão, o campo do coração se torna coerente. As ondas se alinham, e esse campo coerente afeta não apenas você, mas todos ao seu redor. Todd ensinou que o coração é o verdadeiro centro da consciência, não o cérebro. O cérebro processa, o coração sabe. E quando o selo do coração está aberto, você tem acesso a uma forma de conhecimento que transcende a lógica. Os egípcios chamavam isso de inteligência do Ib. Mas o selo do coração é o que mais frequentemente está fechado no mundo moderno. E existe uma razão: dor. Cada vez que você é magoado e não processa essa dor, ela se cristaliza no quarto selo. Cada ressentimento guardado, cada mágoa não perdoada, cada amor não expressado. Tudo isso fecha o selo, camada por camada. E aqui está o ciclo vicioso. Quanto mais fechado o selo, menos você consegue processar dor. E quanto menos processa, mais acumula. Até que o peito se torna uma fortaleza, protegendo você de mais dor, mas também impedindo qualquer amor de entrar ou sair. A prática para reabrir o quarto selo é a mais difícil, porque envolve algo que a maioria das pessoas evita a vida inteira: perdão. Não perdão como conceito, perdão como prática energética. Todd ensinou um ritual específico. Toda noite, antes de dormir, deite-se de costas. Coloque as duas mãos sobre o coração, respire profundamente. E então traga à mente alguém que te magoou, alguém que você ainda ressente. Pode ser de décadas atrás, pode ser de ontem. Visualize essa pessoa diante de você e diga mentalmente: eu te liberto, eu me liberto. A dor que você me causou não me define mais. Eu escolho soltar. Não é sobre a outra pessoa merecer perdão. É sobre você merecer liberdade. Faça isso toda noite, com uma pessoa diferente cada vez, ou com a mesma pessoa repetidamente até sentir a carga se dissolver. A ciência confirma. Um estudo de 2016 no Journal of Behavioral Medicine mostrou que pessoas que praticavam perdão regularmente tinham pressão arterial significativamente menor, melhor função imunológica e maior longevidade. Perdoar literalmente salva sua vida. Protocolo para o quarto selo. Toda noite prática de perdão por 10 minutos. Toda manhã, ao acordar, antes de levantar, coloque as mãos no coração e sinta gratidão por 3 coisas específicas. E durante o dia, sempre que sentir o peito apertar, pare, respire fundo e pergunte: o que estou guardando que preciso soltar? O quarto selo é o mais difícil de reabrir, mas é também o mais poderoso, porque quando o coração se abre, tudo muda. A energia que estava bloqueada começa a fluir. E os 3 selos superiores que dependem dessa energia começam a despertar naturalmente. O quinto selo é o selo do éter, localizado na garganta. Os hindus o chamam de Vishuddha. Todd o chamava de Hu Ankh, a palavra da vida. Este selo regula sua expressão, sua verdade, sua capacidade de manifestar através da palavra. Quando está aberto, você fala sua verdade com clareza e poder. Suas palavras têm peso. O que você declara tende a se manifestar. Sua tireoide funciona perfeitamente. Quando está fechado, você engole suas palavras. Não expressa o que sente.
Vive uma vida que não é autenticamente sua, e sua tireoide sofre. Hipo ou hipertireoidismo. Nódulos. Desequilíbrios hormonais que afetam todo o corpo. Todd ensinou que a palavra é poder criativo. No princípio era o verbo. Isso não é metáfora. A vibração sonora literalmente molda a realidade. Estudos de simática mostram que frequências sonoras criam padrões geométricos na matéria. Areia em uma placa vibratória se organiza em mandalas perfeitas dependendo da frequência. Água cristaliza em estruturas diferentes dependendo do som a que é exposta. E suas palavras são frequências. Cada palavra que você fala vibra em uma frequência específica. Palavras de amor, gratidão, verdade vibram em frequências altas. Palavras de ódio, mentira, medo vibram em frequências baixas. Quando você fala, você não está apenas comunicando. Você está criando. Está moldando o campo energético ao seu redor e está programando suas próprias células. O Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, demonstrou que as células respondem ao ambiente, incluindo o ambiente sonoro e emocional. Suas palavras sobre você mesmo literalmente afetam a expressão dos seus genes. Todd foi ainda mais específico. Ele ensinou que existem palavras de poder, vibrações sonoras que, quando pronunciadas corretamente, ativam respostas específicas no corpo e no campo energético. Os egípcios chamavam essas palavras de Hekau, palavras de poder, mantras. A prática para o quinto selo envolve som. Toda manhã, após a prática do primeiro selo, fique de pé. Respire fundo e vocalize o som Hum por 5 minutos. Hum, pronunciado com a boca bem aberta, vibrando na garganta. Este é o mantra do quinto chakra em tradições hindus. Mas Todd usava um som similar que ele chamava de Hu, a sílaba da criação. Enquanto vocaliza, sinta a vibração na garganta. Sinta o selo vibrando, abrindo. E durante o dia, pratique falar apenas verdade. Não verdade cruel, verdade compassiva, mas verdade. Elimine pequenas mentiras. Elimine exageros. Elimine tudo que não é autenticamente seu. Protocolo para o quinto selo. Vocalização de Hum ou HU por 5 minutos toda manhã. Compromisso com verdade absoluta por 90 dias. E uma prática adicional. Escreva o que você realmente quer manifestar na sua vida. Leia em voz alta toda noite antes de dormir. Suas palavras faladas com intenção programam sua realidade. O sexto selo é o selo da luz, localizado no centro da testa, entre as sobrancelhas. Os hindus o chamam de Ajna. Todd o chamava de Ujjat Ankh, o olho da vida. Este é o famoso terceiro olho. Este selo regula sua visão interior, sua intuição, sua capacidade de perceber além do físico. Quando está aberto, você vê claramente, não apenas com os olhos físicos, mas com a visão interior. Você sabe coisas sem saber como sabe. Você percebe verdade instantaneamente. Sua glândula pineal funciona perfeitamente. Quando está fechado, você está cego para o sutil. Vive apenas no mundo material. Não percebe sinais, não escuta a intuição. E sua pineal está calcificada, adormecida. E aqui está o que poucos sabem. A glândula pineal é um dos órgãos mais misteriosos do corpo humano. Ela produz melatonina, que regula o sono. Mas estudos recentes mostram que ela também pode produzir DMT, a molécula responsável por experiências visionárias. A pineal contém cristais de calcita que são piezoelétricos, ou seja, respondem à pressão e campos eletromagnéticos. Alguns pesquisadores especulam que ela pode funcionar como uma antena biológica, captando frequências sutis. Mas a maioria das pineais modernas está calcificada, literalmente coberta de depósitos de cálcio que impedem seu funcionamento. E a principal causa dessa calcificação é algo que você provavelmente consome todo dia: flúor. O flúor tem afinidade pela glândula pineal. Ele se acumula ali mais do que em qualquer outro tecido mole do corpo. Um estudo de 2001, publicado no Caris Research, mostrou que pineais calcificadas continham níveis altíssimos de flúor. E flúor
está na sua água da torneira, na sua pasta de dentes, em alimentos processados. Você está consumindo diariamente a substância que mais calcifica seu terceiro olho. Thoth ensinou que o olho de Horus, o símbolo egípcio que representa o terceiro olho, precisa ser mantido limpo para funcionar. Ele prescrevia práticas específicas de purificação. Protocolo para o sexto selo. Primeiro, elimine flúor. Use água filtrada por osmose reversa ou destilada. Use pasta de dentes sem flúor. Isso é fundamental. Segundo, consuma alimentos que descalcificam a pineal. Cúrcuma é poderosa. Vinagre de maçã. Iodo natural de algas. Cacau cru. Terceiro, pratique contemplação solar. Nos primeiros 20 minutos após o nascer do sol, ou nos últimos 20 minutos antes do pôr do sol, olhe brevemente para o sol. Não fixamente. Rapidamente. E então feche os olhos e visualize a luz entrando pelo terceiro olho. Thoth chamava isso de alimentar o Ujat com luz. Os egípcios representavam o olho de Horus, recebendo raios solares por uma razão. Quarta prática. Meditação no terceiro olho. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Focalize toda a sua atenção no ponto entre as sobrancelhas. Apenas observe, sem forçar. Com o tempo, você começará a ver luz, cores, formas. É o sexto selo despertando. O sétimo selo é o selo da coroa, localizado no topo da cabeça. Os hindus o chamam de Sahasrara. Thoth o chamava de Ak-Ankh, o espírito da vida. Este selo é diferente de todos os outros. Os 6 primeiros regulam funções do corpo e da mente. O sétimo regula sua conexão com o infinito, com a fonte, com aquilo que está além do tempo e do espaço. Quando está aberto, você não apenas vive. Você sabe por que está vivo. Você sente sua conexão com tudo que existe. O medo da morte desaparece porque você percebe que aquilo que você realmente é não pode morrer. Quando está fechado, você vive desconectado, sem propósito, sem sentido. A vida parece vazia mesmo quando está cheia de coisas. Você teme a morte porque acredita que é tudo que você é. Thoth ensinou que o sétimo selo é a porta de entrada da energia cósmica. Assim como o primeiro selo recebe energia da Terra, o sétimo recebe energia do céu. E quando ambos estão abertos, você se torna um canal. Energia fluindo de cima para baixo, de baixo para cima. Um circuito completo. Os patriarcas que viviam séculos não tinham apenas os selos abertos. Eles tinham os 7 selos perfeitamente alinhados, criando um fluxo contínuo de força vital que regenerava constantemente o corpo. A ciência moderna não sabe como medir o sétimo selo diretamente, mas sabe medir seus efeitos. Estudos sobre meditadores avançados mostram padrões de ondas cerebrais completamente diferentes, ondas gama de alta amplitude sincronizadas por todo o cérebro, coerência neural que os pesquisadores descrevem como o cérebro cantando em uníssono. Mathieu Ricard, monge budista francês, foi estudado em laboratório na Universidade de Wisconsin. Quando meditava, seu cérebro produzia níveis de ondas gama nunca antes registrados em literatura científica. E ele tinha 66 anos na época, mas sua idade biológica, medida por vários marcadores, era de alguém décadas mais jovem. Coincidência? Thoth ensinou que a meditação profunda não é apenas prática mental. É a alimentação do sétimo selo. Cada vez que você entra em estados profundos de consciência expandida, você está abrindo o canal que conecta seu corpo finito com a energia infinita. E aqui está o segredo final. O sétimo selo não pode ser aberto diretamente. Ele se abre naturalmente, quando os outros 6 estão funcionando corretamente. É como o topo de uma pirâmide. Você não pode construir o topo primeiro. Você precisa construir a base, depois cada nível, até que o topo se complete naturalmente. Por isso, a sequência importa. Primeiro selo, conexão com a terra. Segundo selo, purificação das águas. Terceiro selo, ativação do fogo digestivo. Quarto selo, abertura do coração. Quinto selo, expressão da verdade. Sexto selo, visão interior.
Quando esses 6 estão abertos e alinhados, o 7º se abre sozinho, como uma flor que desabrocha quando todas as condições estão corretas. Mas existe uma prática que acelera esse processo. Uma prática que Thoth ensinou apenas aos iniciados mais avançados. A respiração da coluna. Sente-se com a coluna reta. Feche os olhos. Inspire lentamente pelo nariz, visualizando energia subindo da base da coluna até o topo da cabeça. 7 segundos de inspiração, passando por cada selo. Segure por 4 segundos no topo, sentindo a energia acumulada na coroa. Expire lentamente pela boca, visualizando energia descendo do topo da cabeça até a base da coluna. 7 segundos de expiração, passando por cada selo. Segure por 4 segundos na base, sentindo a energia acumulada na raiz. Repita 7 vezes, uma vez para cada selo. Esta prática cria o circuito completo. Une céu e terra através do seu corpo. E quando praticada diariamente por tempo suficiente, começa a acontecer algo extraordinário. Os selos começam a pulsar em sincronia, como 7 instrumentos que finalmente encontram o mesmo ritmo. E quando pulsam juntos, você sente uma vibração diferente, uma leveza, uma clareza que não é apenas mental, mas celular. Thoth chamava esse estado de Sahu, o corpo de luz, não um corpo que você ganha depois da morte, um corpo que você ativa em vida, um corpo que não envelhece, porque está constantemente sendo renovado pela energia que flui através dos selos abertos. Agora você conhece os 7 selos, mas conhecimento sem prática é apenas informação, e informação não muda nada. A questão é, você vai praticar? A maioria das pessoas que assiste a este vídeo não vai. Vão achar interessante, vão talvez contar para um amigo, e vão continuar vivendo exatamente como antes. Vão continuar morrendo aos poucos, selo por selo se fechando, até que não reste energia suficiente para manter o corpo funcionando. Mas alguns vão fazer diferente. Alguns vão começar amanhã, vão sair descalços na terra, vão beber água viva em jejum, vão eliminar o açúcar, vão praticar o jejum, vão trabalhar o perdão, vão vocalizar, vão meditar, vão fazer a respiração da coluna, e em 90 dias, esses alguns vão sentir a diferença. Em 1 ano, vão ver a diferença. Em 1 década, vão ser a diferença. Thoth ensinou que o caminho da longevidade não é um segredo que você descobre uma vez e está feito. É uma prática diária, um ritual constante de manutenção do templo. Os patriarcas não viviam séculos porque sabiam o segredo. Viviam séculos porque praticavam o segredo, todo dia, sem exceção. Então, aqui está o protocolo completo, o mapa que você precisa seguir. Dias 1 a 30. Foco nos selos 1, 2 e 3. Aterramento diário, 20 minutos descalço na terra. Hidratação consciente, 750 ml de água viva ao acordar. Eliminação de açúcar refinado. Início do jejum 16.8. Respiração do fogo durante o jejum. Dias 31 a 60. Adicione o 4º selo. Continue as práticas anteriores. Adicione prática de perdão toda noite. Adicione gratidão toda manhã. Observe seu peito começar a se abrir. Dias 61 a 90. Adicione o 5º selo. Continue todas as práticas anteriores. Adicione vocalização de Ram por 5 minutos toda manhã. Comprometa-se com verdade absoluta. Observe sua voz ganhar poder. Dias 91 a 120. Adicione o 6º selo. Continue todas as práticas anteriores. Elimine flúor completamente. Adicione contemplação solar. Adicione meditação no 3º olho. Observe sua percepção se expandir. A partir do dia 121, adicione a respiração da coluna. Pratique os 7 selos em sequência. Observe o 7º selo começar a despertar naturalmente. Este não é um programa de 30 dias. Não é uma dieta de verão. É uma transformação de vida. E leva tempo. Mas os resultados são reais. Mais energia, mais clareza, mais vitalidade, menos doenças, menos envelhecimento, mais anos de vida com qualidade,
Não porque você encontrou uma pílula mágica, mas porque você reabriu os canais que seu corpo sempre teve. Você restaurou o fluxo que nunca deveria ter sido interrompido. Você se reconectou com o projeto original. Seu corpo foi projetado para durar séculos, não porque isso é um mito, mas porque isso é engenharia. Engenharia divina que foi comprometida, mas pode ser restaurada. Thoth deixou o manual. Os patriarcas provaram que funciona. A ciência está confirmando os mecanismos. Agora a escolha é sua. Você pode continuar vivendo como a maioria, comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, desconectado da terra, desconectado do céu, desconectado de si mesmo, assistindo seus selos se fecharem um a um, envelhecendo, adoecendo, morrendo décadas antes do necessário. Ou você pode fazer diferente. Pode começar amanhã, não perfeito, não tudo de uma vez, mas começar. 20 minutos descalço na terra, um copo de água viva ao acordar, uma refeição pulada, um exercício de perdão antes de dormir. Pequenos atos, praticados consistentemente, por tempo suficiente. É assim que os selos se abrem, não com um grande evento. Com pequenas escolhas repetidas até se tornarem quem você é. Thoth ensinou que a imortalidade não é um destino, é uma direção. Você não chega lá de uma vez. Você caminha nessa direção um passo por vez. E cada passo te leva mais longe do que você estava. Os patriarcas não nasceram diferentes. Eles praticaram diferente. E você pode fazer o mesmo. A pergunta não é se os 7 selos são reais. A pergunta é se você vai fazer algo a respeito. Existe uma frase que Thoth escreveu nas tábuas de esmeralda que resume tudo o que ensinei hoje. O corpo é o templo do espírito. Mantém-no puro e viverás. Contamina-o e morrerás antes do tempo. A escolha é sempre tua. A escolha é sempre sua. Não é Deus que decide quanto tempo você vive. Não é o destino. Não é a genética. É você. Suas escolhas diárias. Suas práticas consistentes. Seu cuidado com o templo. Os selos estão esperando. A energia está disponível. O conhecimento foi revelado. Agora só falta você. Se você sentiu algo ao ouvir isso, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, deixe nos comentários 3 palavras. Meus selos despertam. Porque quando você declara isso, você não está apenas comentando, você está firmando um compromisso com você mesmo, com seu corpo, com a vida que você ainda não viveu, mas pode viver. E então comece. Amanhã, não semana que vem, não quando for conveniente. Amanhã, 20 minutos descalços na terra. É tudo o que precisa fazer amanhã. Um selo, um dia, um passo, e depois outro, e outro, e outro, até que você olhe para trás e perceba, você não está mais morrendo aos poucos. Você está vivendo de verdade, talvez pela primeira vez. Thoth te viu. Agora você precisa se ver também. Os selos estão esperando. Abra-os.